Uma boa noite a todos que estão aqui presentes. A gente vai iniciar hoje a nossa aula de número 8, tá? Nosso encontro 8. Vamos trabalhar um pouco sobre interpretação jurídica. Acho que já deu uma tolerância aí, a gente já vai iniciando. Quem for chegando, eu aceito aqui depois. Se alguém tiver com dificuldade de falar no grupo, vocês orientem lá, tá? Bom, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Já começamos bem, a internet está dando uma qualidade. Pessoal, se estiver travando, vocês me avisem, tá? Acabou de dar um sinal aqui de má qualidade da rede. Espero que seja só agora. Bom, vamos lá então, pessoal. Vocês têm alguma dúvida, alguma questão da aula passada, que vocês queiram me perguntar, ou então, durante a aula, ou ao final, vocês me perguntem, me parem e perguntem, tá? Eu devo dar uma atividade para vocês ainda essa semana, que vai ser a última. Então, até o fim de semana, quinta, sexta-feira, eu consigo fazer. E aí eu mando para vocês, posto no AVA, caminho lá pelo grupo também. E aí vocês fazem para entregar na semana que vem. Um prazo bom, não deve ser nada muito complicado também. E aí vocês já fecham a pontuação de atividade de sala de aula, né? É uma pontuação que eu atribuo. Vou pedir também que vocês, antes de começar aqui a aula de hoje, pedir que vocês confiram a pontuação de vocês no sistema, se tem algum erro, alguma coisa, vocês me avisem, tá? Não fica deixando muito para a última hora, porque depois, às vezes não dá tempo de ficar mudando. Então, vocês vão acompanhando lá. Eu já lancei, só vai faltar uma atividade que eu vou passar agora essa semana, tá? Boa noite para quem está chegando. Vamos iniciar então? Falar sobre interpretação jurídica. Um assunto bem importante, tá? Eu peço bastante atenção de vocês, porque realmente um dos assuntos mais importantes aqui que a gente vai trabalhar na disciplina. Eu tentei fazer algo bem didático na medida do possível e também claro, né? E não tão maçante assim o conteúdo. Dei uma resumida, é claro, pensando nos pontos principais, né? Pessoal, a interpretação jurídica ela tem ganhado bastante importância nos últimos tempos, principalmente em razão do que a gente já vem falando, né, há algumas aulas, de que o direito ele está em constante movimento, em constante mudanças. Então, a gente não tem um direito fixo, estável, estagnado no tempo. Estável até ele pode ser, né, com a questão da segurança jurídica, mas agora estagnado no tempo, não. Por mais que algumas normas durem mais que outras, né, a gente tem um exemplo aí de uma das mais antigas ainda em vigor, que é o Código Comercial, lá de 1850. Então, se não for a mais antiga, é uma das mais antigas ainda aplicáveis em partes, né? Porque ele foi muito revogado em uma boa parte dele. E então a gente tem leis que por vezes vão se alterando ao longo do tempo. E a interpretação jurídica, ela justamente entra nesse ponto da questão da mudança do direito ao longo do tempo e também da não pelo fato de o direito não conseguir acompanhar todas as mudanças ao mesmo tempo, acabam por surgir algumas vezes ou casos de legislações que não são claras, que precisam de alguma atividade de raciocínio um pouco maior do intérprete, né, ou do juiz, do intérprete. Aqui a gente pode entender toda pessoa que for fazer algum tipo de análise da norma, não precisa ser necessariamente o juiz, tá? Mas pode ser o próprio advogado, pode ser um tribunal, o próprio legislador, inclusive, em algum momento de alteração, de revisão dessa norma. Então, a norma, quando ela não é clara, principalmente, né, quando ela não é clara, surge a necessidade de
algum meio, né, alguma forma da gente poder extrair o sentido, né, extrair o objeto dessa norma jurídica, da lei, para poder aplicar, né, para poder fazer com que ela seja utilizada. E é aí que cabe a interpretação, né? Pensando na interpretação como a atividade aqui de fixar esse sentido, né? Extrair do objeto, qual seja a norma aqui, né? Tudo aquilo que ele tem de essencial. Ou seja, é o sentido, é a finalidade, o próprio objeto mesmo da norma, o que ela quis fazer referência, o que a lei quis tratar naquela frase, né? Na ementa, no artigo da lei, qual foi o objeto da legislação e mais, qual o sentido e também o alcance, né? Qual o alcance? Então, mencionei até aqui, né? Além de fixar o sentido, a gente também busca fixar o alcance da norma jurídica. Então, se aplica em todas as situações, esse artigo de lei, por exemplo, ou não, é somente em casos específicos. Então, é aí que entra a interpretação das normas jurídicas. É nesse sentido de que o direito, por mais que ele busque regular todos os comportamentos, todas as ações e tudo na nossa sociedade, ele nem sempre ele é, digamos assim, exaustivo, né, em todos os casos e vai ter uma solução exata e específica para todos os casos. E por vezes ocorrem confusões nos seus conceitos. Vocês imaginem as normas do Código Comercial lá de 1850. A linguagem já não era a mesma, que dirá a linguagem jurídica, né? Então, podem existir ali, claro, termos que você consegue facilmente traduzir, traduzir assim, né? Interpretar mesmo, de pegar o dicionário e ver o que significa, nesse sentido gramatical da coisa. Porque a linguagem, a língua portuguesa, foi se alterando ao longo do tempo. O direito também. Então, existem esses casos de interpretação mais fácil, né, digamos assim, e interpretações que demandam um certo esforço, um pouco maior, que a gente vai ver algumas técnicas para isso, algumas regras ou técnicas, como vocês quiserem entender, que auxiliam o intérprete, né, aqui o advogado, juiz, enfim, todo aquele que quiser entender e compreender o sentido de uma norma jurídica. É importante ainda destacar a necessidade de compreensão, né, e de relação da interpretação jurídica com a noção do próprio sistema jurídico. Isso a gente já vem também comentando nas aulas anteriores. Não vou lembrar exatamente qual aula específica que a gente falou sobre isso, mas, pessoal, o sistema jurídico, ele é o ordenamento jurídico, né, que a gente também utiliza como sinônimo, mas é esse grande conglomerado de normas, leis, princípios, tudo que vocês imaginarem que fazem parte do nosso direito. Então, esse sistema, ele é entendido como algo completo, como algo único. Apesar de existirem subdivisões para fins organizacionais aí, né, direito civil, direito penal, divisões em temas, por assuntos, enfim, o direito, o sistema jurídico, ele é único, ele se completa como um todo. Vocês vão ver aqui um pouco melhor agora e vão entender essa afirmação com uma outra regra de interpretação jurídica, tá? Que justamente a interpretação sistemática, que faz referência aqui a sistema. Então, a gente vai entender a necessidade de compreensão do direito como um todo. Você não vai nunca observar uma norma, e também uma norma nunca vai existir totalmente à parte, totalmente separada do restante, tá? De algum modo, em algum momento, ela faz referência, ou ela está inserida em algum código, o código está inserido no nosso ordenamento jurídico, e por aí vai, né? Então, ele está relacionado, essa norma, um artigo de lei que seja, está relacionado com todo o sistema, com todo o ordenamento jurídico. Não tem como analisar, interpretar uma norma sem você compreender minimamente as noções amplas e gerais de como é o funcionamento, né, dos princípios,
do nosso sistema jurídico. E é uma das finalidades dessa disciplina, inclusive, né? Fazer com que vocês tenham suas noções gerais do nosso ordenamento jurídico, então da ciência do direito. Então é por isso que a gente vem aqui falar sobre isso, né? É importante ainda distinguir um pouco a interpretação jurídica da hermenêutica jurídica. Pessoal, a interpretação jurídica, como já comentei com vocês, ela busca aqui fixar o sentido, extrair do objeto aquilo que é essencial, né? O que é o seu objetivo, fixar o seu alcance. Já ela busca aqui aquele trabalho prático em si, né? De fazer essa interpretação. Já a hermenêutica jurídica, ela é essa teoria científica da interpretação. Ou seja, é a hermenêutica que vai fornecer os subsídios, né, as regras, as técnicas para a interpretação. A interpretação a gente pode entender como o ato em si. E a hermenêutica é aquela ciência que estuda esse ato de interpretação. Então, tenha um pouco aqui essa distinção, para não confundir, tá? Alguns livros, inclusive, trazem aqui o tópico dessa matéria com o título de hermenêutica, tá? E eu trouxe como interpretação porque o nosso foco é um pouco mais, vou tentar pelo menos aqui, puxar um pouco mais para o lado prático mesmo, e não tanto de questões teóricas, apesar da gente tangenciar quase a todo momento, né? Não tem como fugir. Mas, só para vocês entenderem que há uma diferença, por mais que seja sutil aí, de interpretação e hermenêutica jurídica. Então, interpretação é o próprio ato. Hermenêutica é a ciência que estuda esse ato, tá? Para simplificar bastante. Outra relação que precisamos entender aqui para a interpretação é entre o direito e a linguagem. Vocês sabem que o direito ele é feito, né, de linguagem predominantemente escrita. Vocês têm Constituição, vocês têm Código Civil, Código Penal e por aí vai, né? Uma infinidade de legislações, todas escritas, né? Todas escritas na norma culta da língua portuguesa. Então, é por meio da linguagem que o direito ele se materializa no nosso mundo concreto, o mundo real aqui, né? Então, não tem como você estudar a interpretação sem compreender também minimamente regras de linguagem, né? Para começar, é preciso, e lembrem lá, né, o que as professoras falavam desde a época do ensino médio, né? Você precisa ler o enunciado da questão, precisa interpretar, entender o que está querendo dizer. E o que é isso? É a interpretação. A gente traz um pouco disso para o direito, inclusive, né? É preciso ler o artigo, entender minimamente, no sentido gramatical da coisa, o que aquilo significa. Então, se você não tiver essa capacidade de compreender a própria linguagem, é difícil, né, você partir para uma interpretação da linguagem jurídica, inclusive. É claro que a gente distingue e acaba tendo, é claro, especificidades entre a linguagem jurídica, a linguagem forense, se você quiser chamar assim, da linguagem usual aí, né, do cotidiano, da língua portuguesa. Algumas questões de técnicas mesmo, né? Isso é normal para toda e qualquer área do conhecimento. Mas, a grosso modo, você precisa entender aqui de norma de língua portuguesa também, né? Vocês devem ter aula de argumentação jurídica, não sei se tem alguma matéria que chama linguagem forense, eu tive na faculdade. Eu acho que vocês não sei se tem, eu não me recordo da grade de vocês, mas vocês vão ser aí a todo momento cobrados, né, dessa questão da própria língua portuguesa. E, inclusive, era um ponto que eu batia muito em cima do pessoal do segundo semestre hoje, né, antes, primeiro semestre, em relação à língua portuguesa. Pessoal, vocês que estão aí fazendo direito, vocês têm a linguagem, a língua, a escrita em si também, né, como um instrumento de trabalho. Então, vocês não pode, não é admitido aí para vocês ter alguns erros de língua portuguesa que a gente vê nas pessoas que não são da área, né? Então, procurem, depois eu vou ver melhor, talvez o ano que vem, quando
a gente tiver mais um tempo aí, principalmente se eu pegar a matéria de metodologia científica, que eu vou trabalhar com vocês escrita científica, vou pedir mais resumo, fichamento. Então, eu vou ter um pouco mais de acesso à escrita de vocês para poder avaliar, né? Mas já adianto, se tiverem dificuldades, o ideal seria que vocês já buscassem algum curso, salvo engano, até no AVA, eu acho que tem disponível algum curso de língua portuguesa, pelo que me falaram. Então, o ideal seria que vocês já buscassem. A partir do momento que eu tiver acesso, eu vou poder assinalar, falar, olha, tá com dificuldade em regência verbal, regência nominal. Então, vá aprender, tá? Não é motivo de desculpa você falar que não aprendeu na escola. Então, agora é o momento. Se não aprendeu na escola, aprende agora. Por quê? O direito, ele precisa da linguagem, precisa da escrita. Então, vocês vão a todo momento precisar desse instrumento de trabalho de vocês. É para escrever uma petição inicial, para falar, inclusive, né? Eu sei que a gente não fala da forma como escreve na maioria das vezes, nem eu mesmo dou aula falando de forma muito rebuscada, mas a gente tem que, pelo menos, quando estiver em situações mais formais, por exemplo, em uma audiência, numa defesa, num tribunal do júri, por exemplo, você tem que saber as normas cultas da língua portuguesa, né? Tem que saber se expressar para poder fazer com que a outra parte te entenda e, eventualmente, atenda também, né, o seu pedido. Eu não sei se eu mostrei para vocês, eu acho que foi no semestre passado isso. E eu vou deixar para mostrar também para vocês no próximo, na matéria de metodologia que eu devo pegar. Estou falando aqui que eu devo pegar, nem sei, né? Mas é provável que sim. Um caso de uma petição, na época que eu fazia estágio, eu até tirei foto e eu tenho salvo, e eu uso como exemplo aqui, como mau exemplo, inclusive. É de um advogado lá de Paranaíba, que a petição dele quase que você não entendia o que ele queria dizer. E tinha muito erro de concordância, de tudo, pessoal. Vocês imaginarem, eu vou mostrar isso, é que eu não tenho aqui no jeito agora, mas então de fácil acesso, mas eu vou mostrar isso no semestre que vem para vocês. E vocês imaginam o juiz lendo aquilo. É péssimo, né, para a pessoa, né? Como vai ficar ruim para a reputação dela, vai mostrar que ela não sabe nem a língua portuguesa, que dirá o direito, né? E também péssimo para o cliente, né? Então, tá aí a necessidade de vocês entenderem e darem importância para essa relação entre o direito e a linguagem. Na interpretação jurídica, principalmente, por conta justamente da necessidade de utilização da linguagem no direito, tá? Existem normas que não são escritas, né, que não demandam de norma escrita? Existem algumas questões de costumes jurídicos que a gente já trabalhou nas aulas passadas, mas predominantemente você vai ter a linguagem e a escrita, essencialmente, no direito. E você vai precisar entender, vai precisar interpretar aquelas palavras, vai precisar saber regras de concordância, de sintaxe, né? Como que se constrói a frase, né? Qual que foi o sentido ali daquela palavra, naquele contexto, entre vírgulas, né? Vocês sabem, já devem ter visto muitos exemplos, né? Você tirando uma vírgula ou colocando altera totalmente o sentido, né? Pode alterar totalmente o sentido de uma frase. Então, tá aí a importância, né? Além disso, além de saber a língua portuguesa em si, é preciso que a gente conheça, que vocês conheçam as terminologias específicas da própria área. Então, agora a gente não exige, é claro, o mesmo entendimento de vocês do que se exige de alguém que já é formado, de alguém que está lá no quinto ano. Então, vocês ao longo do tempo, faz parte desse processo, né? Aos poucos vocês adquirirem a linguagem jurídica, né? Essa linguagem jurídica, essa linguagem forense, é parte do processo de aprendizagem de vocês, enquanto estudiosos aí do direito, da ciência do direito. Então, não se preocupem também em ficar utilizando termos específicos da área, tanto agora no início. Vocês vão aos poucos aprender, tá? E, inclusive, a gente tem até aqui uma ponderação, inclusive, tá?
compreender e conhecer as terminologias da área, tá? Não é necessariamente você utilizar de uma linguagem muito rebuscada, utilizando palavras e expressões em latim, tá? Que por vezes a pessoa nem conhece, nem sabe o verdadeiro significado. Então, isso aqui eu lembro de um caso da época da faculdade também, né? O pessoal brincava que tinha um menino Ele era um ano à frente da minha turma, e ele era daquele tipo de pessoas que gostavam de, na hora de escrever, né, utilizar de palavras que nem os professores sabiam, que nem quase ninguém conhecia, então o pessoal brincava que ele pegava e utilizava o dicionário para escrever, né? O dicionário jurídico ainda. Então, tem momentos, é claro, que você vai utilizar uma certa técnica jurídica, as palavras específicas. Então, você também não vai falar como se você tivesse, ou escrever como se você tivesse fora do âmbito jurídico. Tem um limite ali também, né? Mas também não é necessário que você escreva de modo tão difícil que possivelmente nem você compreenda o que você escreveu, tá? Então, não se preocupem tanto com essa questão de entender tudo de uma vez. Vocês vão ver o progresso aos poucos e, e eu acho que é assim que a pessoa realmente aprende. Não adianta querer engolir tudo ao mesmo tempo e de uma vez, senão a faculdade teria um ano, né? É por isso que são vários anos e vocês aprendem aos poucos, apesar de eu achar que é pouco tempo ainda. Para tanta coisa que a gente tem para aprender no direito, eu acho que 6 anos ajudaria bem, viu? Numa faculdade. Mas vocês vão conhecendo aos poucos, então, essas terminologias da área, tá? Mas é importante que saibam, principalmente depois que estiverem formados, né? Então, utilização correta dos termos. E aqui eu pergunto, né? Pergunto e já respondo. A interpretação ela é sempre necessária, ainda que as normas sejam claras? Nesse ponto, pessoal, há uma divergência, inclusive, em alguns doutrinadores. Existem alguns que entendem que a interpretação ela só se faz necessária quando as normas não forem claras, ou seja, quando tiver realmente uma dúvida. E existem outros que compreendem isso daqui de forma um pouco mais ampla, para dizer que a interpretação ela ocorre mesmo quando, e aqui em menor escala, mesmo quando as normas estão claras. Porque vejam aqui os exemplos, né, que eu trouxe para vocês. Primeiro deles, o locador poderá propor ação de despejo por falta de pagamento do aluguel. Então, essa afirmação aqui, ela, ela é bem clara, né? Eu acho que poucas pessoas não entenderiam, ainda mais de alguém que já está na área do direito, tá? Se a gente for tratar de pessoas leigas, tudo bem, né? Não tem nem como comparar, mas estou falando de pessoas da área. Então, o locador poderá propor ação de despejo por falta de pagamento de aluguel. Pessoal, aqui é um exemplo de norma, de afirmação, no caso, né? Eu peguei aqui da doutrina, não sei se é exatamente a letra da lei isso daqui, mas ah, é algo muito claro, muito objetivo. Então a gente compreende o significado e o sentido e o alcance dessa norma aqui normalmente. Só que o que os autores sustentam? De que você não é porque está claro que você não vai necessitar de uma certa interpretação jurídica da norma. Então você entende já, você compreende o sentido, o significado, porque você sabe o que é um locador, tá? Porque você sabe o que é uma ação de despejo, né? Você sabe o que é aluguel, propriamente dito. Então, existe, mesmo que implicitamente, uma interpretação dessa norma, né? Um ato de você, quase que automático, né, nesses casos, de compreender, de interpretar o sentido e o alcance. Então, você precisa, é claro, de alguns termos, de você saber o que compreender um pouco, né, cada trecho aqui dessa norma, mas, apesar de ser muito clara, ainda se exige um pouquinho de interpretação ali, né. Ah, tá. Um outro exemplo que eu trouxe para vocês, né. O prazo para apresentar recurso de apelação é de 15 dias. Apesar de parecer clara aqui, né, a interpretação dessa norma, mas e aí?
15 dias a partir de quando, né? Contados de quando. Então, pessoal, apesar de parecer uma afirmação bem clara, né, uma norma clara, pode ser que seja necessário aqui uma certa interpretação um pouco mais aprofundada. A gente já viu uma outra aqui que quase não gera dúvidas, né? A norma é muito objetiva, muito clara. E essa outra, ela também é, mas ainda tem um ponto que é um pouco mais problemático, que seria de quando, né, que se conta o prazo de 15 dias. Então, aqui você vai fazer uma interpretação, por exemplo, sistemática, que vocês vão ver depois aqui as regras, né? Mas você pode fazer uma interpretação sistemática para saber que existe outro artigo, enfim, outra norma que prevê que a contagem do prazo vai se dar a partir da sua intimação a respeito daquela sentença, né? No caso, se for recurso de apelação. Então, isso é um ato de interpretação jurídica, tá? Por mais que também não demande muita atividade de raciocínio lógico e de algo mais aprofundado, você precisa minimamente uma interpretação sistemática para compreender aqui como utilizar, né, essa norma aqui que a gente leu, tá? Então, quando inicia esse prazo? Você utiliza de outra norma que está dentro aí do sistema jurídico para saber quando que começa a contagem, tá bom? E além disso, né, você precisa saber o que é apelação, né, recurso de apelação, e então a todo momento você está utilizando de interpretação mesmo que não perceba, tá? Tem casos de normas que não são claras, que são ambíguas, por vezes contraditórias, né, que a gente precisa mesmo. Nos casos de lacuna, vocês vão ver que existe o que se chama de integração, tá, jurídica, que também exige aí, de certa forma, a interpretação. Mas vamos por partes, né? Outro ponto importante, deve-se buscar o sentido prescrito pela lei ou a vontade Opa. Ou a vontade do legislador. Então, o que deve prevalecer, né? E aqui também, é claro, é ponto de discussão doutrinária e tudo mais, mas o que se tem entendido é o seguinte, não prevalece tanto a vontade, né, o que o legislador quis, mas sim o que a própria lei prescreve, já que o que é lei não é a vontade do legislador, é a escrita, aquilo que tá lá no código, está lá na lei. Então, é aquela frase, é aquele artigo, é aquela lei que é a própria lei, a própria norma jurídica. Então, não é o que o legislador quis. Pode ser, inclusive, que por alguma questão de língua portuguesa ali, de redação da legislação, tenha um sentido totalmente diverso do que o legislador pretendeu na época. E apesar de que a gente não desconsidera totalmente a vontade do legislador, tá? Vocês vão ver também uma das regras de interpretação, pessoal, a interpretação histórica, que é a interpretação teleológica, que você vai buscar, por exemplo, na teleológica, o que a norma quis dizer, ou inclusive o que o legislador quis propor com aquela norma jurídica. Então, existem possibilidades? Existem. Só que a predominância aqui é pela vontade da lei mesmo, da lei propriamente dita. Então, existem casos que a gente utiliza, eu vou dar exemplos ali para vocês, mas na maioria das vezes a gente dá prevalência aqui, dá preferência para a norma escrita, para a própria lei, tá? Novamente, né, a importância da gente conhecer o sistema jurídico para isso, né? Então, a gente saber em que momento se valer aqui dessas regras de interpretação, entender que o sistema jurídico ele nunca vai ser, pelo menos em teoria, nunca vai ser falho, né? Sempre vai prever aqui alguma forma de preenchimento ali do que está faltando, né? De suprir alguma forma de, de significado que está faltando. Vamos falar então um pouco sobre as regras específicas, né, de interpretação. Não tem mais ninguém entrando. Acho que quem tinha que chegar já chegou, né? Pessoal, essas regras aqui, como a gente já comentou agora há pouco, elas são estudadas, né, e são
fornecidas pela hermenêutica jurídica, que é a ciência que estuda, né, que fornece esses instrumentos para a gente fazer a interpretação das normas. Então, vocês podem encontrar em alguns textos ou doutrinas isso daqui com o nome de hermenêutica jurídica, tá? Eu estou utilizando, eu esqueci de falar no início, estou utilizando aqui o livro do Risato Nunes ainda, que é um manual de introdução ao estudo do direito. Então, eu achei bem didático também e eu optei por utilizar ele aí, em detrimento do Paulo Nader, tá? Mas vocês vão encontrar basicamente o mesmo conteúdo, tá bom? Então, tanto faz aí o que vocês fizerem a leitura, vai estar no mesmo sentido, só que por vezes pode mudar alguma classificação, algum nome, alguma coisa, mas o geral é o mesmo, tá? Então, vamos lá. As regras de interpretação, elas são utilizadas pelo intérprete, pela pessoa que está buscando aí descobrir um pouco mais sobre a norma jurídica, justamente como instrumento, né, para você sair desse impasse aí de você não entender ou de você não conseguir fixar um sentido ou um alcance da norma e você passar a não criar, né, mas a extrair o significado dessa norma ou o seu alcance, o seu objeto, as suas finalidades. Então é para isso que servem essas regras de interpretação. A gente tem primeiro aqui a regra gramatical. Aqui não tem uma lógica, tá? Uma ordem necessariamente. Pelo menos o Risato Nunes não diz isso. Mas a gente acaba de modo intuitivo, inclusive, utilizando, de certa forma, aqui, primeiro, né? Você vai fazer uma leitura, então, aquela primeira interpretação vai acabar sendo a gramatical, né? Que é aquela que você extrai das próprias palavras da norma jurídica, do que está escrito lá, tá? Então, depois vocês vão ver as demais aqui, que elas não, assim, não é que não tem tanto uso, mas você, de certa forma, acaba dando preferência para essas, primeiro, para a interpretação gramatical ou literal da norma, né? E por aí vai, né? Tem a lógica, a sistemática, enfim. Mas vamos por partes. Então, a interpretação gramatical, como o nome já diz aqui, ela parte das palavras que estão na norma jurídica. Então, é daquilo que está escrito, tá? Não é nem mais nem menos do que está escrito. Considerando ainda, né, as suas funções sintática e semântica. Então, sintática é o quê? As regras ali da própria escrita, né, que o legislador utilizou, né? Então, optou por, como eu disse, né, colocar entre vírgulas vai ter um sentido, não tem vírgula, pode ter um outro sentido. Então, como que está escrito, como que está organizado aquela frase, aquelas orações que compõem a norma jurídica, um artigo de lei, por exemplo. E semântico, né, do significado, do sentido da norma. O que significa a palavra? Então, por exemplo, coloquei aqui o exemplo do artigo 337, parágrafo 5º do CPC. Eu vou abrir aqui, que eu tinha fechado. Só um minuto. Um exemplo de como você faz uma interpretação gramatical. 335, falei? Parágrafo 5º. Acho que eu coloquei a 37. O 337, pessoal, ele vai falar o seguinte: incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. E aí tem questões, por exemplo, de falta ou nulidade de citação, incompetência absoluta, inépcia da inicial. Vocês vão estudar isso mais para frente. Mas só para dar exemplo, são questões que o réu tem que alegar já logo em preliminar de contestação. O parágrafo 5º, né, ele vai dizer o seguinte: vai ter um rol aqui que depois vocês podem abrir e ler nesse artigo, se alguém tiver como acessar agora, 337. No parágrafo 5º ele diz: excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, ou seja, fora isso daqui, todo o restante, né, se aplica, o juiz conhecerá de ofício
das matérias enumeradas neste artigo. O que significa isso, né? Fazendo uma interpretação gramatical, pessoal, deixa eu sair daqui da tela e vou colocar o código. Aqui. Então, fazendo uma interpretação gramatical, o que seria, né? Diz aqui, né? O juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo, que foi o que eu falei para vocês, ó, tem um rol enorme aqui. Você pode interpretar, né, de forma gramatical isso daqui, que parece claro, parece, só que eventualmente poderia dar alguma margem de discussão. Só que interpretando de forma gramatical, você já sabe o seguinte: o juiz ele é obrigado a conhecer, né? Conhecer significa analisar, julgar esses pontos, né? Então, conhecerá está dizendo que o juiz é obrigado, que ele tem que fazer. Não, vocês entendem que não está escrito aqui, o juiz pode conhecer. Se tivesse escrito pode conhecer, indicaria uma faculdade, eu indicaria uma possibilidade. Agora aqui não, é uma norma cogente aqui, né? O que significa? Que o juiz é obrigado a seguir. Então ele tem que seguir. Então ele tem que conhecer de ofício, né? Ou seja, por conta própria dele, as matérias enumeradas nesse artigo, excetuando, né, o que diz aqui de convenção de arbitragem e competência relativa. Mas isso não importa para nossa análise agora. Então tudo isso, se tiver uma nulidade de citação, o juiz é obrigado a ver aquilo lá. Não precisa da parte contrária avisar o juiz, né? Ou mais, né? Se mesmo que a parte não fale aquilo, não vai ter o que a gente chama de preclusão, né? A, a, esses vícios aqui que atingem o processo, eles a qualquer momento eles podem vir a ser suscitados aí, podem ser discutidos. Então, o próprio juiz pode fazer isso. Isso é um exemplo básico também de interpretação gramatical. Você entender que conhecerá está dizendo que o juiz tem que fazer, tá? Então, é diferente de pode conhecer. Só um exemplo para vocês entenderem como que faz uma interpretação gramatical. Como eu disse para vocês, é conhecer das regras de sintaxe e semântica, né? Então, você saber que a frase, da forma como está construída, indica que o juiz é obrigado a analisar aqui essas matérias que foram enumeradas nesse artigo. Tá bom? Voltando. Isso é bem comum, vocês vão a todo momento utilizar. É que depois de uma certa prática, vocês meio que esquecem de fazer essa interpretação, já acaba sendo automático, né? Pelo próprio ato de leitura, você já pode fazer isso. Só que você parando para analisar como que você sabe, como que você tem conhecimento sobre essa questão, você vai ver que lá no fundo, mesmo que por uma questão bem pontual, como o exemplo que eu dei para vocês, houve uma interpretação gramatical, aqui no caso. Então, talvez seja uma das formas mais importantes, né? Claro que não tem uma regra entre elas, mas é o que a gente utiliza primeiro, né? É o que a gente dá prioridade. O que está escrito na norma. Então, você raramente aqui você vai interpretar diferente do que está escrito, né? É claro que vão ser observadas outras questões também, tá? Mas a forma gramatical é uma das que a gente dá mais importância, justamente pela prevalência da escrita no nosso direito, né? Então, o que está escrito tem muita importância, tem muito peso. A segunda forma que a gente vai estudar e vai ver um pouco é a regra da interpretação lógica, pessoal. O que seria, então, a interpretação lógica? É aquela que leva em consideração os instrumentos fornecidos pela lógica, então são aquelas formas de raciocínio que você tem para fazer para o ato de intelecção. Ou seja, esse ato de você extrair o sentido, extrair o significado, de você conhecer o que está querendo dizer. Como que isso funciona? Por exemplo, o raciocínio dedutivo, que é você pegar uma norma mais geral e aplicar num caso específico. É uma forma de raciocínio lógico, tá? Ou indutivo, né? Que a partir de casos particulares,
e tentar formular proposições mais amplas, genéricas, tá? Então, só um exemplo para vocês de raciocínio lógico, ou seja, que pode ser utilizado aqui como forma de interpretação da norma jurídica. Então, vamos dar dois exemplos também. O exemplo 1. O devedor pode pagar dívida antes do vencimento? Né? Aqui é uma pergunta, mas para responder isso, né, a gente teria que fazer uma interpretação lógica, ou seja, se o devedor pode mais, ele pode o menos também. Isso é o que a gente às vezes fala para justificar essas questões lógicas, né? Mas se ele pode o mais, ou seja, se ele pode pagar a dívida lá na frente, lá no vencimento, por que ele não pode pagar antes, né? Então, se tiver uma norma dizendo, ou um contrato que seja, né? Vamos pensar num contrato, que é norma entre as partes. Um contrato dizendo que eu estou contratando aqui um serviço e eu sou obrigado a fazer o pagamento no dia, ou até o dia, né? Até o dia tal, sei lá, dia 20 de novembro. Só que eu consegui o dinheiro antes, eu quero pagar esse valor antes, inclusive para me livrar de eventuais juros, enfim. Eu posso? Posso. Né? Se não tiver nenhuma disposição expressa no contrato, né, pode haver também, então não pode pagar antes. Aí tudo bem, né? Aquilo lá já também vai ser uma norma. Você vai ter que interpretar sistematicamente o contrato todo. Mas se não tiver falando nada, se tiver só essa data do pagamento, o prazo máximo, né, o vencimento, o devedor pode pagar antes. Por quê? Se ele pode pagar lá na frente, lá no final, por que ele não pode pagar antes? Então, isso é uma forma de raciocínio lógico, você pensar que se a pessoa pode o mais, ou seja, se ela pode demorar mais tempo para pagar, ela também, logicamente, ou seja, está incluído aí nesse raciocínio a questão dela pagar antes, né? Dela fazer o pagamento antes. Então, você já, pela própria lógica, pelo raciocínio lógico, você compreende que a pessoa ela pode saldar uma dívida antes do seu vencimento. O que ela não pode fazer depois, né? Porque aí está extrapolando as obrigações dela. Mas antes ela pode. E ainda mais, pessoal, eu coloquei como exemplo, inclusive, aqui, a própria petição inicial, ela deve ser organizada de forma lógica, utilizando de preferência um raciocínio dedutivo. Por quê? Você tem que partir dos casos gerais, né, da norma, que já é geral e abstrata, para aplicar no seu caso concreto. Então, você tem que demonstrar que a norma geral é aplicável no caso concreto, no seu cliente ali. Então, é por isso que ela tem essa forma lógica, essa estrutura lógica. Você pode não compreender de questões lógico-científicas ali, e entender como que funciona o seu raciocínio lógico. Mas você, mesmo que seja pela prática, você faz dessa forma. Então, é também uma forma de interpretação você partir, por exemplo, tem lá as questões de indenização por danos morais, por exemplo, uma negativação indevida do nome da pessoa. Tem lá a norma de que, não sei, é vedado a negativação do nome da pessoa de forma indevida, tá? Simplificando. E aí você tem que pegar, olha, juiz, vem lá falando, né, dos fatos, aí você conta o que aconteceu, parará. Aí vem do direito. Você diz, na Constituição Federal é previsto a garantia, né, o direito da pessoa, a honra, a não sei o quê, e por aí vai. No Código Civil diz que a pessoa que praticar um ato ilícito, não sei o quê, vai ser obrigada a reparar os danos causados. Aí você vem falando, né, qual o dano que foi causado? Foi um dano moral, né, que ofende os direitos da personalidade da pessoa. Então você vem falar que ofende a questão da honra, da, da própria imagem ali da pessoa perante a sociedade, né? Ela ter o seu nome negativado de forma indevida. E por aí vai, pessoal. Então vocês entendem que parte-se de uma proposta, né, uma assertiva mais ampla, mais geral, de que
a todo mundo é assegurado o direito a sua honra, a sua moral, enfim, e você parte dessas normas mais amplas, mais gerais, e tentando aplicar no seu caso concreto, no seu cliente. Aí você demonstra lá no final, por exemplo, olha, então, considerando que a, o cliente lá, a parte autora, não tinha nenhuma dívida, não sei, não tinha nenhuma dívida, e mesmo assim a parte ré incluiu o nome dela nos inadimplentes. Então, de forma, verifica-se aqui a aplicabilidade, ou seja, a responsabilização, a necessidade de responsabilização da parte ré pela reparação dos danos morais causados. Então, você vem com toda a fundamentação lá mais ampla, né, da norma abstrata e geral, e você aplica, né, ao caso concreto. Você demonstra, você faz esse ato dedutivo mesmo, de partir de proposições gerais e vem chegando até o caso específico, para demonstrar para o juiz e para o julgador que aquele seu caso se enquadra na proposição, no que foi previsto pela lei. Então, vejam que a própria inicial ela tem que ter essa forma lógica. Se ela, inclusive é um caso de indeferimento da inicial, se da inicial, tem um artigo que fala isso no CPC também, se da inicial não decorrerem aí os fatos e o direito de forma lógica, enfim, ela pode ser indeferida pelo juiz. Então, se você não conseguir explicar, né, para o juiz de forma lógica o que, que aconteceu e por que, que o seu pedido tem que ser atendido, tem que ser amparado pelo judiciário, a sua petição pode ser indeferida. Então, vamos imaginar que você entrou com um processo e na sua petição inicial você colocou a fundamentação dessa forma, né? Por exemplo, falando ainda de danos morais. Você, vou dar um exemplo bem absurdo, né? Justamente que não é lógico, né? Pensando aqui no direito. O meu cliente, você vem falando o processo, né? Olha, aconteceu isso, o cliente sofreu um acidente, enfim, ele foi atropelado no trânsito, portanto, o seu vizinho tem que foi atropelado no trânsito por um ônibus da prefeitura, por exemplo. Portanto, o seu vizinho tem que arcar com todas as despesas de médicos, enfim, de saúde. Isso decorre de algo lógico? Você tem alguma relação a pessoa ser atropelada por um ônibus público ali da prefeitura e o seu vizinho ter que arcar o vizinho do seu cliente ter que arcar com as despesas do hospital? Não tem nenhuma relação, né? A menos que seja provada alguma coisa aí, mas não tem nenhuma relação lógica. Então, por conta disso, a petição inicial ela pode ser indeferida e o juiz não vai nem analisar o seu pedido. Ele vai ver um absurdo desse, ele já vai, de cara, né? Já vai indeferir essa inicial, já vai negar aí esse pedido. Então, é só para frisar mesmo essa necessidade do pedido ele decorrer de uma consequência lógica ali, né, dos fatos e do direito. Então, é por isso que na inicial você tem que fazer toda essa argumentação, essa construção de argumentos lógicos. Não adianta você simplesmente sair soltando ali argumentações que não têm relação e não tem uma organização na petição inicial, tá? Aqui também é muito importante essa questão da regra da interpretação lógica, tá? A interpretação sistemática, que é uma outra forma também bem relevante aqui, que a gente utiliza bastante, a todo momento, praticamente, e ela busca justamente, eu já até mencionei para vocês ela, interpretar a norma dentro do sistema jurídico. E aqui a gente pode considerar, pessoal, não só o sistema jurídico como um todo mais amplo, né? Como o direito como um todo. A gente pode considerar essa interpretação sistemática em microsistemas também. Então, eu estou interpretando uma norma do CDC, eu posso considerar somente o sistema consumerista, né? O sistema do CDC, que já é por si só algo bem completo e que ele tem os seus princípios, as suas finalidades, e por aí já gera a criação aí desse microsistema, né? Essa organização bem complexa. E a gente pode considerar também
o sistema mais amplo, né? Pode. Então, é o direito como um todo. Você pode verificar se uma norma do CDC, por exemplo, ela está ou não de acordo com a Constituição Federal, tá? Então, trouxe exemplos aqui também. Então, é esse ato de interpretar a norma considerando o sistema como um todo. E aqui a gente pode pensar, como eu já disse para vocês, desde um capítulo de um código, do Código Civil, por exemplo, você pega o capítulo lá, não sei, do direito da personalidade, da questão de pagamento das dívidas, né, das obrigações, enfim, obrigações e contratos. Vão ter títulos, capítulos específicos. Dentro daqueles títulos e capítulos específicos de algum código, vai ter também, de certa forma, uma microsistemática jurídica ali que você pode utilizar para interpretar. Então, sempre quando você for utilizar alguma norma, interpretar alguma norma, e aqui eu me refiro na feitura mesmo da petição inicial, de uma defesa em algum processo, faça a leitura pelo menos do capítulo daquele código como um todo, né? Então, está falando de obrigações e contratos? Leia a totalidade, leia as disposições gerais que se aplicam a todos os casos, leia os tópicos específicos. Não adianta você pegar, tirar um artigo do contexto e querer trazer significado para ele, porque não vai dar certo, na maioria das vezes, tá? Eu vou dar exemplos disso também. Então, isso traz aqui, busca trazer uma atenção aos comandos hierárquicos, né? Ou seja, por exemplo, esse caso da Constituição. A Constituição, ela é hierarquicamente superior a todas as demais normas. Então, se alguma coisa contradizer a Constituição, vai ser inconstitucional. Então, vai ser objeto aqui de uma declaração de inconstitucionalidade, enfim, que seja. Mas não vai ser aplicada. Coerência, combinações entre as normas. Então, por vezes, você vai precisar de um conceito que não está naquela lei, que não está naquele código, para poder interpretar aquela norma, tá? Então, por exemplo, eu até falei para vocês, né, agora a questão do locador, né, agora há pouco. Na lei do inquilinato, né, vai definir. Então, você vai ter uma norma mais descritiva, falando algumas definições, geralmente, e outras depois que vão utilizar daquele conceito. Então você vai fazer uma interpretação sistemática a todo momento. Você vai falar do locador, você já vai estar se remetendo, mesmo que implicitamente, a essa norma mais descritiva, que vocês, se vocês se lembrarem das outras aulas, ela nem obriga e nem permite, muitas vezes, ela só é descritiva, declarativa, e ela vai servir de base para você aplicar as demais normas. Ela vai trazer conceitos, né? Não estou falando que todo caso é assim, mas só um exemplo. Então, algumas orientações aqui para a gente proceder com essa análise sistemática, que eu já acabei de mencionar, inclusive. Não se deve ler um artigo da norma jurídica de forma isolada do conjunto de artigos de um código ou a lei. É o que eu acabei de falar para vocês. Vai ler algo sobre o CDC? Leia pelo menos o capítulo onde ele está inserido, o título, né, se for um pouco mais amplo. Então, faça essa leitura sistemática, né, essa leitura que considera aquela lei como um todo. Pelo menos a lei, a própria lei, pelo menos. Se possível, né, seria ideal, e aqui é por isso que vocês têm que ter uma boa base do direito em todas as áreas, você utilizar conceitos e utilizar esse arcabouço jurídico não só da lei, mas de outras normativas, de outros códigos, que por vezes complementam, trazem coisas que não tem naquela lei sobre o assunto, tá? Então é por isso que a gente tem que conhecer o sistema como um todo. Não adianta você ser um super, hiper especialista em Código de Defesa do Consumidor e não saber as questões mais amplas do Código Civil, por exemplo, tá? Então, exemplo aqui, o artigo 52, parágrafo 2º do CDC. Eu vou abrir aqui e eu já compartilho com vocês, para não ficar ninguém perdido. Então, vamos ver aqui.
Aqui, pessoal. O artigo 52 vai dizer o seguinte: no fornecimento de produtos ou serviços que envolva a outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre. E aí tem, né, o que precisa e o que nos interessa é aqui. Parágrafo 2º. É assegurada ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos. E aí, fazendo uma interpretação, né? Vamos imaginar que a gente pegasse esse parágrafo aqui, segundo, de forma isolada, né? Sem considerar o próprio artigo que ele está inserido. Você lê aqui esse parágrafo de forma isolada, sem nem ver de onde ele surgiu, onde ele está incluído aqui no artigo 52, e você vai tirar conclusões que não têm necessariamente relação com o que o artigo versa, né, com o que ele quer dizer. Então, por exemplo, está dizendo que se o consumidor pagar de forma antecipada o débito, ele vai ter redução proporcional dos juros e demais acréscimos. Só que não é em todo o caso. Aqui a lei vai dizer que é somente, né, e aqui o caso específico que o CDC trata, no fornecimento de produtos ou serviços que envolvam aqui outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, tá? Então, você tirou um crédito no banco, uma cédula de crédito bancário, um financiamento de, enfim, de um veículo, de alguma coisa, que envolva aqui a concessão de crédito ou financiamento, se você pagar de forma adiantada, parcial ou total, né, o débito, você vai ter direito à redução proporcional dos juros e demais acréscimos. Agora, se você faz um contrato que não necessariamente envolva a concessão de crédito ou financiamento, por exemplo, não sei, qualquer outro contrato ali de, não sei, uma compra e venda qualquer, que você tem que fazer um pagamento. Se você pagar antes, não necessariamente vai reduzir alguma coisa em questão de juros, de acréscimos, tá? A questão que envolve aqui o CDC é na concessão de crédito ou financiamento ao consumidor. Então, isso é uma interpretação sistemática. Você lê esse parágrafo 2º aqui, considerando onde ele se insere, que é no artigo 52, né, que vai falar que são os casos de crédito, né, concessão de financiamento, e que é no CDC, que aí vai considerar o que é fornecedor de produtos ou serviços, o que é consumidor, e tudo e por aí vai. Então, isso é a interpretação sistemática, é você fazer essa leitura de forma conjunta, né, com outros artigos, ou pelo menos, né, o próprio artigo, no caso aqui de um parágrafo. Além disso, né, outra orientação, né, para fazer a interpretação sistemática. Quando se lê um artigo, também é preciso levar em conta os outros artigos de determinados setores do ordenamento jurídico. Então, por exemplo, num caso que envolve hierarquia entre as normas, trouxe um exemplo para vocês de uma lei do Estado de São Paulo que previa a obrigatoriedade das operadoras de celulares e, enfim, que trabalhassem com venda de celulares ou chips, de fazer um cadastro, de recolher os dados dos compradores de celulares ou chips, então dados pessoais. Essa lei foi declarada inconstitucional agora, acho que esse mês ou mês passado. Declarou-se inconstitucional, foi em outubro, pois ela viola a competência privativa da União de legislar sobre o tema. Isso está lá no artigo 22, salvo engano, por aí, de Constituição. Tem um artigo específico que vai falar lá na Constituição quais são as competências privativas da União para fazer lei. E dentre elas está legislar sobre telecomunicações, que é o caso, né? Você tem uma lei que viola essa regra de competência da União, então por isso ela foi declarada, foi julgada inconstitucional. Por ela, aí aqui considerando, né, de forma sistemática, a lei passou pelo processo legislativo, estava tudo correto, tudo certo? Passou, né? Vigeu durante um tempo? Sim, de 2016 até agora.
acho que foi em outubro que foi declarada inconstitucional. Então, vigeu aí por um bom tempo. Só que o que acontece? Provavelmente, logo depois que ela foi editada, alguém já deve ter, acho que foi uma associação das empresas de telecomunicações, algo do tipo, que propôs essa ação contra a lei, e ela chegou até o STF e foi declarada inconstitucional mesmo. Então, a partir daqui não é mais válida, tá? E isso daqui foi considerando essa interpretação sistemática. Por quê? O legislador, aliás, o julgador, né, o intérprete, observou a lei e observou a Constituição. A Constituição diz uma coisa, a lei que é inferior violou essa prerrogativa aqui da União, então, consequentemente, ela é inconstitucional, tá? Então, outro caso aqui de interpretação sistemática. Você saber onde que se enquadra ali, lembrar daquela pirâmide das normas, né? Eu acho que, não sei se eu trouxe o exemplo para vocês, mas acho que eu não trouxe em forma de desenho, né? De pirâmide, como costumam aparecer. Mas lembrar que a Constituição está lá em cima e uma lei, ainda mais estadual ainda, né? Está bem abaixo, né? Então, não pode violar a Constituição. Eu dei o exemplo, inclusive, daquela lei municipal que queria alterar a Constituição, né? Aí pior ainda. Mas esse caso aqui não queria nem alterar a Constituição. Foi realmente um erro aí ou as pessoas até sabiam, mas tinha alguma divergência da questão da competência de legislar. Então, acabou sendo declarado inconstitucional. A gente tem também a regra de interpretação teleológica. Pessoal, a interpretação teleológica, ela vem aqui, né, o termo, né, de telos, que significa fim. Então, é você se dirigir para fazer uma interpretação considerando a finalidade para a qual a norma foi criada. Então, aqui, pessoal, é você saber o que motivou, pode ser inclusive a motivação do legislador, tá? Mas tem se dado preferência para a motivação da norma, tá? Como eu disse para vocês, busca-se uma prevalência, né, da norma em detrimento da vontade do legislador, até porque o legislador muda e a norma fica, né? Então, ela tem que ser geral e abstrata mesmo e, e tem que se observar as suas finalidades específicas e não a vontade do legislador. Você não teria que, senão você teria que ficar descobrindo quais os interesses, quais os jogos ali de poderes que envolveram a feitura dessa norma, enfim. E isso é meio complicado, né? Então, nesse caso, a interpretação teleológica é considerar a finalidade ou os fins de que essa norma foi criada. Vou dar exemplo também. Então, uma vez que o intérprete determine os fins da norma, ele faz uma opção que balizará a interpretação de todas as estipulações internas da norma. Isso daqui é importante, né? Por exemplo, os artigos, capítulos da norma e etc. É o exemplo do Professor, CDC. Oi. é que para mim não tá aparecendo o esquema. Eu esqueci de Tá mudar. aparecendo. Tá, eu Tá. esqueci de mudar a tela da compartilhada aqui. Espera aí. Obrigado por avisar aí, senão eu ia ficar dando aula sem vocês verem aqui, ia ficar vendo o CDC. Então, aqui, pessoal, interpretação teleológica. Nesse caso, como eu estava dizendo, quando a gente determina, né, ou verifica quais são os fins ou finalidades de uma norma, por exemplo, uma lei ou um código específico, que não deixa de ser uma lei, né? Você vai balizar, ou seja, você vai analisar todas aquelas normas internas, aquelas leis, aliás, aqueles artigos e capítulos internos da lei, de acordo com essas finalidades. Por exemplo, o CDC. Quais as finalidades do CDC? É a proteção integral do consumidor, é a questão de evitar, né, uma série de práticas contra o consumidor, práticas empresariais de publicidade enganosa,
de questões de defeitos ou vícios nos produtos. Então, de forma bem simplista, seria a proteção do consumidor, né? Então, todos os artigos desse CDC, da lei que fixou o CDC, que publicou o CDC, eles vão ser interpretados de acordo com a finalidade para a qual a norma foi criada, que é a principal delas, a proteção do consumidor. Então, se por algum motivo for verificado que algum item lá está, de certa forma, indo contra essa finalidade, não quer dizer que o consumidor tem razão em todos os casos, mas se algum item está indo contra a finalidade, está criando empecilhos, dificultando ainda mais a proteção do consumidor, ele vai estar em desacordo com essa norma, tá? E ainda, a gente pode considerar os fins específicos de forma mais ampla de todo o ordenamento jurídico, os princípios gerais do direito. Então, vocês têm lá na Constituição, né, aqueles princípios, lá no início, né, dos direitos humanos, da justiça, enfim, tudo isso que vão balizar, que a gente já falou, né, nas aulas passadas, dos princípios, que vão balizar todo o ordenamento jurídico, né, eles estão previstos constitucionalmente. Então, a gente está falando aqui de questões específicas, como uma lei própria, uma lei específica, e a gente tem também os princípios amplos, né, as finalidades amplas, justiça social, tudo isso. Então, eu vi um caso buscando aqui exemplos para vocês, eu vi um caso de um julgado, não lembro se era de Minas, acho que era de Minas, em que o tribunal decidiu o seguinte: não se exige o esgotamento das vias administrativas para você pleitear, por exemplo, questões relacionadas ao direito à saúde, tá? Tem divergência? Tem. Mas naquele caso específico, o tribunal interpretou de forma teleológica no sentido de que qual a finalidade da lei? Não é buscar justamente garantir o direito à saúde de todos? Então, não teria utilidade ou não seria adequado você, naquele caso concreto que foi analisado, que eu não fiquei estudando ao fundo, mas naquele caso foi verificado que seria dispensável o requerimento administrativo. Eu acho que era questão de remédios. Então, você pedindo remédio para o poder público. Então, seria dispensável você ter um requerimento administrativo para pleitear o seu direito na justiça. Naquele caso, né? A gente sabe que tem outros aí que são exigidos. Mas, naquele caso específico, o tribunal considerou desnecessário, considerando uma interpretação teleológica das finalidades da lei. E ele usou como base lá os artigos da Constituição que garantem a todos o direito à saúde e, e uma vida digna. Então, nesse caso, um outro exemplo, né, de caso concreto mesmo, seria esse. Mas partindo aqui de exemplos mais gerais, a gente tem as finalidades do CDC, finalidades da lei do inquilinato, enfim, de várias legislações específicas, do ECA também, que é a proteção da criança e do adolescente. Tudo isso a gente pode entender como as finalidades da lei, e a partir daí a gente interpreta as normas que estão dentro dessa lei. Outra forma, pessoal, de interpretação, e aqui a última regra que a gente vai estudar, é a interpretação histórica, tá? Ela não é tão utilizada justamente pela dificuldade de você realmente ficar buscando os antecedentes, mas é aquela que se preocupa em investigar o que veio antes ali da norma, né, os antecedentes. Pode ser que antes, inclusive, da própria elaboração da norma, ou questões históricas, desde quando a norma está sendo aplicada. Então, muitas vezes, a norma ela vai permanecer a mesma, só que a interpretação e a aplicação que lhes são dadas vão se alterando ao passar do tempo, tá? Por conta realmente de mudanças na sociedade. Por exemplo, aqui, né? O crime de ato obsceno, que está lá no artigo 233 do Código Penal. Então, deixa eu fazer a leitura também. Código Penal, só um momento. Não vou nem compartilhar a tela para depois não esquecer de mudar de novo.
Então, dizia o seguinte: praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto, ou exposto ao público. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Tem também o 234 que fala de escrito ou objeto obsceno. Então, fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob guarda para fim de comércio, distribuição, ou de realização pública, exposição pública, aliás, escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer ato ou objeto obsceno, pena, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Então, a questão aqui, pessoal, inclusive, agora que eu me recordei, não sei se todo mundo ficou sabendo, mas aqui em Dourados teve um caso que, inclusive, a gente pode analisar a partir dessa questão aqui, né? Não sei se foi enquadrado especificamente, mas muito provavelmente sim, na questão de ato obsceno. Não sei se todo mundo ficou sabendo, recentemente abriu uma loja de sexy shop, não sei exatamente, mas acho que são produtos especificamente para mulheres. E pintaram uma vagina na própria fachada da loja, só que era um desenho totalmente artístico. Não sei se vocês viram a imagem. E parece que, eu não acompanhei o caso específico, tá? Eu só lembrei agora. E parece que houve intervenção aí das autoridades, não sei se foi o Ministério Público, e as pessoas parece que tiveram que apagar a pintura, apagar o desenho, tá? Então, vamos pensar que, não sei se exatamente foi enquadrado nessa questão de ato obsceno, provavelmente sim, mas vamos pensar que sim. Então, nesse caso, a gente pode analisar o quê? O ato obsceno, né? O que é ato obsceno? Não tem uma definição muito clara na própria norma jurídica, só fala ali, praticar ato obsceno. Não vai ter uma definição específica, nesse caso, no Código Penal, especificamente, sobre o que é ato obsceno. Aí entra a doutrina, entra a jurisprudência para tentar dar uma baliza para isso, né? Fazendo justamente o quê? Uma interpretação dessa norma. Então, é tentando definir o que é ato obsceno. O ato obsceno, partindo aqui dessa questão histórica, tá? A gente pode pensar o seguinte: o ato obsceno, ele é o mesmo hoje do que foi há 100 anos atrás? Pode ser que há 100 anos atrás, uma mulher mostrando as pernas, com uma mini saia, por exemplo, ou uma calça jeans, inclusive, poderia ser considerado um ato obsceno. Não estou falando que foi crime isso, tá? Só um exemplo que a gente pode pensar. Coisas que, pelo menos, iam contra os costumes da época de 100 anos atrás. Então, nesse caso, a gente pode partir desse pressuposto, que o ato obsceno ele não é o mesmo hoje, ele não foi o mesmo há 100 anos atrás do que ele é hoje, e ele nem deve permanecer o mesmo também daqui a 10, 20, 30 anos, tá? Então, por exemplo, pensando nesse caso concreto aqui de Dourados, as meninas que pintaram na loja lá o órgão sexual feminino, nesse caso, pode ou não ser enquadrado isso daqui. Se for pensar alguns anos atrás, sei lá, 50 anos atrás, muito provavelmente se enquadraria. Hoje, pode existir um pouco mais de discussão sobre isso, justamente porque esse conceito de ato obsceno, ele se altera, né? Então, eu particularmente, né, como eu disse, não acompanhei o caso, eu vi a imagem. Eu particularmente acho que não era um ato obsceno, não era um desenho muito realista ou explícito ali, né? Era algo que se você não prestasse exatamente atenção e soubesse do que se tratasse ali, você nem faria associação. Era algo realmente artístico. Mas, enfim, também, como eu disse, não acompanhei o caso. Então, só para dar exemplo para vocês, o crime de ato obsceno, se você for fazer uma interpretação histórica, você se preocuparia em investigar esses antecedentes dessa norma. O que foi, desde o surgimento lá do Código Penal, o que foi considerado como ato obsceno? Então, você faz esse resgate, esse levantamento, tá? Só que isso é um pouco mais difícil para justificar as práticas de hoje, né? Porque, como eu disse, nem sempre o que era lá atrás acontece da mesma forma hoje. Então, só para ilustrar, dei esse exemplo aqui. E
Vocês têm alguma dúvida sobre essas técnicas de interpretação que vocês queiram perguntar agora? Senão a gente passa para o último tópico, que são as classificações aqui, quanto aos resultados. Vamos dar sequência, então? Pessoal, a gente viu, então, as técnicas, né, ou regras de interpretação jurídica, e agora a gente passa para a classificação dessas interpretações. Não necessariamente das regras, tá? Classificação das interpretações que fazemos. Ela pode ser basicamente aqui. Três formas, né? Pode ser interpretação declarativa ou especificadora. Isso daqui também é com base no Risato Nunes. Essa interpretação declarativa ou especificadora, ela nem amplia e nem restringe o sentido da norma. Então, ela vai meramente declarar o que já está escrito. É mais comum na interpretação gramatical, quando você utiliza da regra gramatical. Então, você está, por exemplo, dizendo que o juiz ele é obrigado a conhecer das matérias de ofício que estão lá no artigo 337 do Código de Processo Civil, por exemplo. Então, isso é uma interpretação declarativa. Ela não está ampliando, não está dizendo coisa a mais do que está na norma e nem a menos, né? Não está restringindo. E aqui a gente vai entender outros exemplos para vocês distinguirem mesmo uma da outra. Então, é meramente um ato de compreensão ali daquela norma, de apreensão desse sentido, sem fazer essa ampliação ou restrição. Já a interpretação restritiva, que é outra classificação que temos, ela vai, de certa forma, reduzir o alcance ou o sentido apresentado pela expressão literal da norma jurídica. O que isso quer dizer, né? Você tem uma norma, que eu vou dar um exemplo aqui, você tem uma norma, só que não necessariamente ela vai ser aplicada da forma literal como ela está escrita. Ela vai ser utilizada de forma um pouco mais restrita, tá? Considerando aí a regra de interpretação que vocês quiserem. Pode ser a sistemática, pode ser a teleológica, tá? Depende. Aqui a gente está fora das regras de interpretação. Estou falando dos resultados, né? Então, nesse caso, vejam o seguinte, né, o exemplo. O proprietário pode pedir o prédio para uso próprio. Isso lá na lei do inquilinato, salvo engano, vai ter essa disposição. Então, eu sou proprietário do imóvel, posso pedir do inquilino, antes do término do contrato, para o meu uso próprio, né, se eu quiser morar. Isso se aplicaria ao nu proprietário? O que é o nu proprietário, né? Vai envolver questões, por exemplo, de aquelas pessoas que fazem doação com reserva de usufruto, sabe? No proprietário é aquela pessoa que só tem o domínio em si do bem. Ele não tem outros direitos reais, por exemplo, o uso, o gozo daquele bem. Então, exemplo do usufrutuário, né? Por exemplo, eu tenho um imóvel e eu doei para os meus filhos com reserva de usufruto vitalício, ou seja, a propriedade, a nupropriedade, como se chama, né? A nupropriedade, ela é dos meus filhos, tá? Eles que têm o nome lá no registro de imóveis. Só que eu tenho o usufruto. Então, eu posso utilizar desse bem do meu bem entender até que eu faleça, né? Posso utilizar, posso alugar o que eu quiser. Então, eles são os nus proprietários e eu o usufrutuário nesse caso. Pessoal, nesse caso aqui, dessa norma que eu dei de exemplo para vocês, tá? Só fiz esse parênteses para explicar o que é o nu proprietário. Então, nesse caso, pensando na finalidade da norma e fazendo uma interpretação sistemática, tem se entendido que o proprietário que se refere aqui, na verdade, ele diz respeito ao a pessoa que tem o uso e o gozo daquele imóvel, daquela propriedade. Ela não se aplica ao nu proprietário, que só tem a propriedade de direito mesmo ali no papel, né? Se a gente for pensar assim. Então, não se aplicaria ao nu proprietário, tá? Não é, então, todo o proprietário aqui, né, que pode pedir o prédio, né, a casa, o imóvel para o seu uso próprio.
Nesse caso de uso de nu proprietário, não é possível. Então, fazendo essa interpretação jurídica da norma, ficou aqui um sentido, né, quanto ao seu resultado, ou seja, descobriu-se que não se aplica ao nu proprietário. Então, nesse caso, é uma interpretação restritiva. Não sei se vocês entenderam. Se falar proprietário, ele tem um sentido um pouco mais amplo. Só que a finalidade da norma, da lei do inquilinato, fazendo aí uma interpretação sistemática com outras normas jurídicas, se entende que o proprietário que se refere aqui é aquele que tem que ter as disposições do imóvel, tem que ter pelo menos o uso. Nesse caso do nu proprietário, não tem, né? Porque o uso fica com a pessoa que tem o usufruto do imóvel. Então, nesse caso, não se aplica. E fazendo paralelo aqui, até com o mesmo exemplo, só que com um resultado diferente, a interpretação extensiva. Ela vai ampliar o sentido e o alcance apresentado pelo que dispõe literalmente o texto da norma. Também pode ser utilizado para o preenchimento de lacunas, tá? Quando a lei não fala do caso específico. Por exemplo, né? Nesse caso que eu dei de exemplo, ele se aplicaria, né, ao usufrutuário, né, a pessoa que tem o usufruto do imóvel, já que ela detém apenas o direito de uso e gozo do imóvel, logo ela não é o proprietário em si. Pode pedir o imóvel para uso próprio? Pode, tá? Porque ela tem esse direito aqui de uso e gozo, apesar dela não ser proprietária, tá? Então, é uma interpretação que teve resultado de forma extensiva, né? Ela ampliou um pouco o sentido da norma literal que estava escrita lá na lei do inquilinato, por exemplo, tá? São só classificações, tá? Para fins práticos aí, não tem tantos reflexos. Deem preferência aí para entender as regras de interpretação. Essa questão de classificação é mais teórica mesmo. Eu achei que era o último tópico, mas não é não. A gente tem que falar também, pessoal, sobre a chamada integração. É outro ponto bem importante também. Por quê? Já venho dizendo para vocês, né? Por mais que os legisladores queiram que o direito tenha essa intenção, não é possível acompanhar de forma total as dinâmicas da sociedade. Não tem como conceber um direito que abarque taxativamente, de forma expressa, todas as situações possíveis, tá? Então, prevê um crime de homicídio no Código Penal, mas nem todo crime de homicídio vai ocorrer da mesma forma, exatamente, tá? Da mesma forma. Vou dar outros exemplos aqui que talvez fiquem mais claros, mas haverá casos, tá? Que não são previstos pela norma jurídica, que são as chamadas lacunas. Essas lacunas, elas geram aí uma grande discussão, né, sobre como que vai se fazer esse preenchimento, né? Existem autores que dizem que o sistema jurídico é lacunar, ou seja, que falta alguma coisa, mas na verdade, de acordo com o Risato Nunes, as lacunas não estão no sistema, mas sim nas normas, porque o sistema, ele em si, como eu disse antes, ele é completo, ele vai prever, inclusive, formas de completar, de preencher esses espaços aí nas normas jurídicas. Então, lá no artigo 4º da LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que vocês devem estudar logo, ela vai prever: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Então, aqui já traz a solução, né, digamos assim, para o preenchimento das lacunas. Ou seja, quando não tiver uma lei expressamente para aquele caso, o juiz ele tem que decidir, ele não pode se afastar da jurisdição. Então, ele vai aplicar analogia, costumes e princípios gerais do direito. A integração, né, é o que se chama aqui a forma, né, que é feita essa interpretação, né, aliás, esse preenchimento da lacuna. Ela pressupõe, inclusive, que já tenham sido utilizadas as regras de interpretação. Então, a pessoa já tem que ter feito essas interpretações gramatical, lógica, teleológica, sistemática, etc., antes.
aplicou todas essas regras de interpretação, mesmo assim não foi possível encontrar uma norma que tivesse aplicabilidade naquele caso concreto, aí sim é um caso de omissão, é um caso de lacuna, tá? Porque se você faz interpretação e você consegue chegar numa norma que se aplica ao caso, aí já não é mais lacuna, né? Você já interpretou a norma, você aplicou ao caso. Então tem a norma que se aplica. Nesse caso, você usou as regras, não conseguiu, aí sim é um caso de omissão, de lacuna. E aí se chama, que vem, né, a integração, que é essa forma de preenchimento das lacunas, por meio da analogia, costumes e princípios gerais do direito. Os costumes, na verdade, como a gente já falou algumas aulas atrás, os costumes jurídicos, né, eles nada mais são do que normas, só que não escritas. Então, aqui o Risato Nunes, pelo menos, ele considera que os costumes não devem ser utilizados nesse caso, porque eles são, de certa forma, normas, só que não estão escritas. Então, se você aplicar uma norma, mesmo que não escrita, não quer dizer que o sistema é omisso, que ele é lacunar. Você tem a norma, só que ela não está escrita, tá? Então, a gente já falou um pouco sobre os costumes antes. Então, ele considera que nesse caso aqui não se aplicaria. Mas vamos então partir para a analogia. A analogia, ela significa o quê? Dar esse preenchimento à lacuna, só que com base em outra norma jurídica que não foi feita exatamente para aquele caso que está sendo examinado. Ela tem uma lógica de forma indutiva. O que é indutivo? Indutivo ou indução. Já falei antes, agora há pouco. É você partir de casos particulares, de vários casos particulares, e se chegar a uma conclusão mais ampla, geral. Isso também faz parte da lógica, né? Do raciocínio lógico de forma indutiva. Então, a analogia nada mais é do que você pegar um caso próximo ali, específico, um caso concreto que foi resolvido já, e você, a partir desse caso, ou de vários casos, você decidir um outro problema concreto. Então, você aplica uma norma que não foi feita para o caso específico, só que para outros semelhantes foi utilizado. Então, você faz essa analogia, ou seja, se serviu para aquele, pode servir para esse, né? Então, isso é uma analogia. Você utilizar essas normas que foram aplicadas já para outros casos concretos e aplicar no seu caso que está sendo examinado. No caso aqui, o juiz, né? Outra forma são os princípios gerais do direito, que a gente já falou bastante também nas últimas aulas, e eles também têm esse condão aqui, essa finalidade de preenchimento das lacunas. Então, quando faltar alguma coisa, você pode sim utilizar os princípios gerais do direito, né? Por exemplo, não sei, vamos imaginar que não tivesse uma norma específica dizendo que o Estado é obrigado a fornecer medicamentos para as pessoas. Só um exemplo, sim, que eu pensei agora aqui também. Eu esqueci de anotar aqui. Mas, nesse caso, não tem uma norma. Não tem uma norma, você não conseguiu, por nenhum modo, fazer uma interpretação dessas regras que existem, e você pode utilizar os princípios gerais do direito, por exemplo, a questão da dignidade da pessoa humana, para dizer que, olha, uma pessoa que não tem acesso a medicamentos não tem uma vida digna. Então, é possível exigir os medicamentos do poder público, tá? Só um exemplo aqui de como poderia ser aplicado. Mas você utiliza esses princípios que, na maioria das vezes, já estão constitucionalizados, tá? A grande maioria deles, e você utiliza para a aplicação também no preenchimento dessas lacunas do ordenamento jurídico. Então, ocorreu um caso que não tem solução do ponto de vista legal, normativo, e aqui sim o Risato Nunes afirma que tem uma ordem, tá, de preferência. Primeiro, a analogia, não deu certo, você utiliza os princípios gerais do direito, não deu certo, e aqui a lei não fala, mas a doutrina também traz a equidade. A equidade, ela seria
a busca de uma solução justa ao caso concreto. Então, a mesma coisa, não tem uma norma, não tem uma lei específica, você não encontrou casos de analogia para aquela situação específica, nem é totalmente novo, não tem nada específico, não tem princípios gerais do direito também, ou até tem, mas você também pode se utilizar da equidade. É difícil não ter nenhum princípio que se aplique, né? Eu acho que tem um princípio aí muito amplo que se aplica a quase tudo. Então, é até mesmo, de certa forma, banalizado em algumas decisões ou petições, e por isso acabam não tendo a devida importância. Mas você pode utilizar também a equidade, que seria a solução justa para o caso concreto. Então, não tem nada que possa ser utilizado para aquilo, para resolver a situação. Você vai de acordo com o seu entendimento de justiça e de equidade, né? Ou seja, analisa o caso concreto. Fala assim, ó, nessa situação concreta, não tem lei, não tem nada. O que que é melhor, né? Geralmente é uma lógica bem utilitarista, tá? De buscar, de certa forma, satisfazer as partes com o menor dano possível, né? Então é uma lógica bem utilitarista nesse sentido aqui da equidade que a gente que os juízes podem utilizar para o caso concreto. Então ele vai buscar satisfazer as partes ali, só que com o menor dano possível, né? Para uma ou para outra. Então seria um meio termo ali que o juiz entenderia que seria a melhor solução para o caso, tá? Nesse caso, é bem próximo de uma arbitragem, né? Eu acho que a arbitragem utiliza bastante a questão da equidade. Então, você utiliza a questão da arbitragem, que vocês devem estudar em teoria geral do processo ou em outra matéria, que elenca-se aí, escolhe-se um árbitro que vai decidir de acordo com a melhor solução para o caso concreto, não necessariamente o que está na lei. É claro que também não pode contrariar totalmente, né? Mas tem essa base aqui, esse pezinho na equidade. Pessoal, o assunto seria esse, o tema da aula de hoje. Vocês têm dúvidas sobre, querem perguntar alguma coisa, complementar, comentar alguma coisa? Podem falar. Deixa eu tirar aqui da. Hoje a aula foi mais tranquila, né? A gente não teve tanto assunto como na aula passada, mas é um tema bem importante mesmo, tá? Aí eu vou pedir que vocês façam a leitura, já que eu não dou atividades pré e pós-aula para vocês, façam a leitura de uma doutrina. Não tem muito, não tem muitas páginas nessa doutrina do Risato Nunes, então se vocês acessarem na biblioteca virtual de vocês, vocês vão encontrar a doutrina dele, podem fazer a leitura, tá? Eu acho que aqui é bem importante mesmo, tirar um momento aí para fazer uma leitura sobre. Na aula que vem a gente vai começar as discussões sobre teoria do Estado. Aqui a gente encerra então os tópicos específicos de introdução ao estudo do direito. Ressalto, né, que apesar de existir muita coisa ainda, não dá tempo da gente trabalhar tudo. Eu cumpri aqui o plano de ensino, então tudo que tinha lá eu tratei na ementa, né? A questão é que a disciplina ela é uma disciplina 3 em 1, História do Direito, IED e Teoria do Estado. Então, a gente tem que partir para a teoria geral do Estado e depois já finaliza, tá? Então, a gente deve trabalhar aí as formas de governo, finalidades do Estado, surgimento, essas coisas. Democracia, tá? São temas bem interessantes também. E eu até quero fazer mais leituras para realmente aprender. Eu não tive a matéria também, Teoria do Estado. Então, eu tive Ciência Política na época da faculdade. Mas a gente viu aí esse conteúdo em ciência política e eu quero me aprofundar um pouco mais também, tá? Certo, pessoal? Eu vou baixar a lista aqui de presença. Só lembrando vocês, tá, de conferirem as pontuações. Se alguém tiver problema com acesso ainda de disciplina do AVA,
procura solucionar, mediante aí a central de relacionamento do aluno, abre chamado, não deixa para a última hora, tá? Semestre passado teve gente lá em junho chegando dizendo que não tinha acesso ao conteúdo. Aí não tinha mais o que fazer, né? Então procurem resolver isso quanto antes. Certo? Professor, Gente, boa noite. Oi, pode falar. O Adson Bruno tá assistindo com a Juliele, tá? Ela é minha Ah, esposa, estão sim, assistindo, tá? eu sei. Eu acho que ela mandou mensagem das últimas vezes, eu já sei aqui. Eu preciso pegar e lançar as presenças, ainda não lancei no sistema. Aí eu vou juntar as listas, e aí quando eu Ah, ver que tem um de vocês aí, eu sei que o outro assiste junto, tá? então tá ligado, tá? Tá, por nada. Pessoal, então acho que é isso, tá? Eu vou encerrando por aqui hoje, e aí a gente se vê na próxima semana. Eu devo passar então a atividade para vocês até no mais tardar aí o fim de semana. Aí eu dou um prazo também para vocês entregarem, tá? Tranquilo, para já encerrar essa pontuação. Então, uma boa noite, muito obrigado pela presença aí de todo mundo e a gente se vê na próxima aula, tá?